setembro de 2012. Aeroporto Suvarnabhumi, Bangkok. A Thai Airways revela seu primeiro Airbus A380 com orgulho nacional, uma cerimônia real e executivos celebrando uma nova era para a companhia aérea. Mas nos bastidores, muitos dentro da Thai já viam as rachaduras. A malha aérea não precisava de um super jumbo, a economia não sustentava isso. E a decisão tinha muito mais a ver com prestígio do que com estratégia. 8 anos depois, todos os 6 A380 da Thai estavam no chão, permanentemente. Nunca mais voltaram a operar. Então, como uma aeronave feita para elevar a Thai Airways, acabou se tornando símbolo de tudo que deu errado. Para entender como tudo deu tão errado, precisamos voltar ao meio dos anos 2000. A aviação no Sudeste Asiático estava crescendo rapidamente, o número de turistas aumentava, novos aeroportos eram construídos, todas as companhias nacionais lutavam para se manter relevantes. A Singapore Airlines acabara de receber o primeiro A380 do mundo. A Malaysia Airlines aguardava suas entregas do A380. De repente, a Thai Airways sentiu a pressão, muita pressão para acompanhar, para ter o mesmo prestígio. O A380 deveria catapultar a Tailândia para a elite da aviação, mas virou um exemplo clássico de como prestígio e política podem arruinar financeiramente uma companhia aérea. O governo tailandês viu o A380 como mais que um avião. Era um símbolo, uma declaração. Nós merecemos estar lado a lado com Singapura, Dubai, Londres. O problema? A Thai Airways tinha influência estatal. Não era estatal oficialmente, mas o governo mexia em todas as decisões da frota. Quando políticos entram no meio da aviação, difícil a coisa acabar bem. A frota de longas rotas da companhia já parecia cansada. 747-400 envelhecidos, A340 pouco eficientes. Em comparação com os concorrentes, a Thai Airways parecia presa no passado. Pedir o A380 foi visto como atalho, um salto rápido para a modernidade sem resolver os problemas reais. Então, a Thai Airways comprou 6 A380. Em 2004, encomendou 6, de um plano inicial de 8, com entregas previstas entre setembro de 2012 e novembro de 2013, não porque precisasse na malha aérea, nem porque as finanças sustentassem. Diferente da Singapore Airlines com forte demanda corporativa e Changi como hub de conexão, ou da Emirates, que tem dinheiro de sobra e mais de 120 aviões, transformando Bangkok em seu playground com vários A380 diários para BKK. Até hoje, a Emirates opera 5 voos diários para Bangkok. Mas todo mundo estava fazendo e a Tailândia não queria ficar para trás. A Thai Airways também acreditou numa fantasia sobre o futuro de Bangkok que se provaria errada. É mais ou menos assim que a Thai Airways pensava em meados dos anos 2000. O aeroporto Suvarnabhumi, em Bangkok, estava prestes a se tornar um dos mega-hubs da Ásia. As previsões eram tentadoras. As projeções de crescimento de passageiros mostravam Bangkok rivalizando com Singapura, Changi, Dubai, Hong Kong e Seul, Incheon. Seria o portal para o Sudeste Asiático, um verdadeiro centro de conexões potente. E se Bangkok ia ser um mega hub, então precisava de mega aviões. O A380 fazia todo sentido, no papel. Na prática, nunca aconteceu. Isso só amplificou os problemas crônicos da Thai. Excesso de funcionários, interferência política, acusações de corrupção, rotas com capacidade exagerada e controle de custos falho. O A380 não causou esses problemas, mas os escancarou. O tráfego de conexões em Bangkok ficou mais fraco do que o esperado. As viagens corporativas para a Tailândia eram limitadas em comparação com Singapura ou Hong Kong. As melhorias na infraestrutura caminhavam a passos lentos. E o mais crítico, a base de passageiros da Tailândia era fortemente voltada ao turismo de lazer. Turistas correndo para as praias, não para os viajantes premium de negócios que tornam o A380 economicamente viável. A questão sobre o A380 é essa. Ele não é só um avião grande, é um tipo muito específico de avião grande. Depende de duas coisas:
um tráfego de conexões massivo passando pelo seu hub e uma forte demanda por cabines premium. A Thai Airways não tinha nenhuma das duas. Singapura tinha as duas. A Emirates tinha as duas. A Thai Airways tinha praias e mochileiros. Mas, mesmo que a fantasia do hub tivesse acontecido, a Thai Airways estava prestes a enfrentar algo muito pior. O mundo estava mudando e todo o modelo de negócios do A380 estava se tornando obsoleto. A Thai Airways fez seu pedido do A380 justo antes de 3 mudanças sísmicas atingirem a aviação. Cada uma faz o A380 parecer uma relíquia antes mesmo de entrar em serviço. Primeiro, os preços do petróleo dispararam na segunda metade de 2017, só caindo quando a pandemia chegou. O A380 é um jato com 4 motores, 4 Rolls-Royce Trent 900 sugando combustível a cada voo. A Thai Airways não era a Emirates, não tinha bolso fundo nem fundo estatal por trás. Custos altos de combustível logo tornaram o A380 um peso financeiro. Segundo, a revolução dos motores duplos. O Boeing 777-300ER quebrou todos os recordes de eficiência. Depois veio o 787 Dreamliner, depois o A350. De repente, as companhias podiam voar as mesmas rotas longas com 2 motores em vez de 4. Queimavam 20% menos combustível e levavam só passageiros suficiente para encher o avião com lucro. Rotas ponto a ponto explodiram. As companhias pararam de pensar em grandes redes hub and spoke e começaram a pensar em conexões diretas. Todo o modelo de negócio do A380, muita capacidade em hubs congestionados, estava ficando obsoleto. Terceiro, Emirates, Etihad Airways e Qatar Airways tentaram dominar o Sudeste Asiático. Enquanto a Thai Airways sofria, a Emirates usava o A380 com força. A Etihad tentava alimentar tráfego via Abu Dhabi, assim como a Qatar. 3 companhias com apoio estatal e muito dinheiro. A Thai Airways não conseguia competir em escala, nem em preço, muito menos no tamanho do hub dessas 3. Quando a Thai Airways recebeu seu primeiro A380 em setembro de 2012, a empresa já estava financeiramente fraca. O A380 não chegava em uma rede em expansão, chegava em uma crise. Compare com a história do A380 da ANA. A ANA encomendou só 3 A380 só para voar na rota popular Flying Onu para Honolulu, focando em turistas japoneses. Um fluxo de lazer específico e protegido com cargas constantes, estratégia certeira, um plano de negócios claro. A ANA também protegia seu mercado doméstico de concorrentes. A Thai Airways não tinha estratégia, só esperança. E esperança não enche cabines premium. O A380 funciona perfeitamente, mas só em condições muito específicas. Funciona em rotas com forte presença de passageiros premium. Pense em Dubai para Londres, onde as cabines de primeira classe executiva estão lotadas de viajantes corporativos de alto valor. Funciona onde os aeroportos têm restrições extremas de horários. Heathrow, por exemplo, onde simplesmente não dá para adicionar mais voos, então você precisa de aviões maiores. Funciona em mercados corporativos volumosos com demanda o ano todo, rotas nas quais você consegue preencher consistentemente mais de 500 assentos com bom retorno. E funciona para companhias aéreas com status verdadeiro de porta de entrada global, hubs que conectam o mundo, não só uma região. A Thai Airways não tinha nada disso. Sua base de passageiros era principalmente de turismo. A viagem a trabalho estava diminuindo, não crescendo. A demanda por cabines premium era fraca. Mesmo assim, eles tentaram fazer funcionar. Configurado com 12 assentos na primeira classe, 60 na executiva e 435 na econômica, 72 premium no total, desalinhado com a base maioritariamente de lazer da Thai. Pouco antes da pandemia, as rotas principais eram de BKK para Frankfurt, Londres Heathrow, Osaka, Paris e Tóquio Narita. A Emirates conseguia fazer Bangkok e Dubai funcionar com o A380 porque Dubai é um verdadeiro hub global com enorme tráfego de conexão. A Thai Airways tentou replicar esse modelo sem a infraestrutura, a rede ou a demanda para sustentar. O layout pesado em premium do A380, 72 assentos,
não combinava com os passageiros de lazer que têm menor rendimento, diferente das configurações equilibradas dos concorrentes. Mas mesmo que as rotas tivessem funcionado perfeitamente, a TAI enfrentava outro problema. Operar um A380 não é como operar um 777, é uma fera completamente diferente. A Thai Airways tinha uma subfrota de apenas 6 aeronaves. Na aviação, subfrotas pequenas são um pesadelo. Veja por quê. Com só 6 aviões, as economias de escala desaparecem. Tripulações dedicadas, simuladores, motores Trent 900, sobreexcelentes, peças e equipamentos em solo, tudo para uma frota minúscula. Compare com a Emirates, que operava mais de 120 A380 antes da pandemia. Cada centavo gasto em treinamento, manutenção e peças se espalhava por uma frota enorme. A Thai Airways enfrentou dificuldades operacionais desde o primeiro dia. Manutenção dos motores era cara demais. O custo por hora de voo era astronômico. A infraestrutura em solo também virou problema. O aeroporto Suvarnabhumi tinha poucos portões compatíveis com o A380. Equipamentos de manuseio precisavam ser especializados. Não dava para usar carregadores de bagagem padrão. Tudo tinha que ser extra grande. Tudo custava mais. Mas o golpe fatal foi a receita da cabine premium. O produto da Thai Airways não era competitivo. A classe executiva deles não tinha o apelo da Singapore Airlines ou da Emirates. Passageiros da econômica não geram receita suficiente para justificar um A380. Veja as contas. O A380 só funciona financeiramente se você lotar as cabines premium. Diferente do 787, onde cargas moderadas ainda deixam lucro no 0 a 0. O A380 é tão caro de operar que qualquer coisa abaixo da lotação quase perfeita significa perder dinheiro. O A380 mostrou na cara as fraquezas estruturais como excesso de funcionários e falta de controle de custos, problemas que a Thai nunca resolveu. E a Thai Airways estava sangrando. Rápido. Os custos operacionais do A380 da Thai Airways foram insustentáveis desde o início. A aeronave virou um ativo preso, grande demais para rotas regionais, não competitiva em voos de longa distância, sem flexibilidade para realocá-la em algum lugar útil. Então veio a Covid-19. Março de 2020. O mundo parou de voar. A Thai Airways aposentou toda a sua frota de A380. 6 jatos, todos estacionados em Bangkok, Suvarnabhumi e Utapao. Eles nunca mais voaram. Todos armazenados entre março e abril de 2020, aposentadoria oficial decidida durante o processo de recuperação. A Thai Airways entrou com pedido de recuperação judicial em 18 de junho de 2020. A companhia passou por reestruturação supervisionada pelo tribunal, com dívidas acumuladas de 245 bilhões de baht no final de 2019, cerca de 7,6 bilhões de dólares. O plano de reestruturação foi duro: cortar funcionários, vender ativos, aposentar aeronaves que davam prejuízo. No topo da lista, o A380. A recomendação do Comitê de Reestruturação foi direta: aposentadoria do A380 assim que financeiramente viável. Em 2021, a Thai colocou todos os 6 A380s à venda por preço próximo ao valor do sucateamento. Após a reestruturação, a Thai focou em aeronaves wide-body menores e em fevereiro de 2024 encomendou 45 aeronaves 787-9. Mas o A380 sumiu e ninguém na Thai Airways lamenta sua perda. Vamos ser sinceros. Porque a Thai Airways comprou o A380 no começo? As verdadeiras razões: prestígio nacional. A Tailândia queria ficar no mesmo nível de Singapura e Emirates. O A380 era um símbolo de status, não uma ferramenta de negócio. Influência do governo. Pressão estatal nas decisões da frota fez a estratégia ficar em segundo plano para a imagem. Previsões exageradas para o hub. Todo mundo achava que Bangkok seria o próximo Dubai. Os dados não confirmavam isso. Falha em prever a revolução dos aviões bimotor. A Thai Airways, como várias outras, não esperava que o impacto que o 777-300ER, 787 e A350 teriam nas rotas.
apostou no passado, não no futuro. Desentendimento da concorrência. Achavam que poderiam competir, mas não é o avião que cria a estratégia, e sim o contrário. Falta de disciplina financeira. A companhia já estava no vermelho antes do A380. Trazer o avião de passageiros mais caro do mundo foi uma negligência financeira. A Thai Airways não comprou o A380 porque fazia sentido. Comprou porque todo mundo comprava. E essa nunca é uma boa razão para gastar bilhões de dólares. A Thai Airways poderia ter comprado aeronaves que realmente funcionassem. Boeing 787 Dreamliners mais antigos, econômicos em combustível, perfeitos para rotas ponto a ponto, custos operacionais mais baixos, capacidade menor que atendia à demanda real. Airbus A350-900, alcance, eficiência, tudo que o A380 não era. Qualquer um desses teria sido mais barato para comprar, mais barato para operar, mais fácil de manter e muito mais lucrativo. E se tivessem escolhido mais 777-300ER ou A350? Maior flexibilidade para aumentar ou diminuir a capacidade, menor risco em rotas marginais e melhor adequação à demanda sazonal, evitando os altos custos fixos do A380. A Thai Airways acabou percebendo isso e recebeu seu primeiro A350-900 e 787 poucos anos depois da chegada do último A380 em novembro de 2013. Esse é o futuro que agora estão buscando. O A380 foi um desvio caro e doloroso. O A380 da Thai Airways nunca quis ser a aeronave que jamais conseguiu justificar e da qual nunca conseguiu escapar. É uma lição para todas as companhias aéreas. Quando a política e o ego levam as decisões sobre a frota, você não perde só dinheiro, você arrisca perder tudo. A verdadeira questão não é porque a Thai Airways fracassou com o A380. A pergunta é por que ela encomendou a aeronave mesmo com todos os sinais de alerta já claros. A Thai Airways sobreviveu. Por pouco. O A380? Não. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então, por que não conferir?